Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui de volta, graças a Deus, né? Estou muito feliz por estar aqui com você mais uma vez para o nosso Torpedo 365. Torpedo 365 é um projeto que nasceu no ano passado e que está durando todo o ano de 2022. Projeto de cada dia trazer uma reflexão nova da palavra aqui para você. E é muito legal, muito legal, muito gratificante saber que estamos chegando ao final desse projeto. Hoje, contando com o torpedo de hoje, faltam 12 dias para acabar o ano. 12 dias. Em 12 dias, hoje mais 11, nós estaremos concluindo o nosso projeto Torpedo 365. E ao longo desse ano nós levamos todos os dias para você um vídeo, uma reflexão da palavra de Deus. Começamos lá no Gênesis, viemos caminhando, caminhando, caminhando. Evidente, gente, é claro que não dá para a gente fazer toda a Bíblia, né? Não dá, nós nunca vamos chegar nesse patamar, né? Eu disse para vocês lá no comecinho do ano, né, nos primeiros vídeos, que a Bíblia é a palavra de Deus. Como palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento e de sabedoria. Então, por mais que a gente se esforce, não dá para a gente comentar tudo, tintim por tintim, versículo por versículo da Bíblia, né? Então, a gente está pegando assim as partes mais... as partes que eu também compreendo melhor, né? Porque para explicar para o outro tem que entender, não é verdade? E as partes assim que a gente pode fazer uma reflexão, que pode aplicar a nossa vida, né? Podemos aplicar a nossa vida, ao nosso dia a dia, porque isso que é importante, é pegar um texto, ler esse texto, interpretar, saber o contexto, como que foi escrito esse texto, mas principalmente tirar lições para a nossa vida, aprender disso para a gente colocar em prática no nosso viver diário, senão não teria motivo, né, da gente refletir na palavra de Deus. A Bíblia só tem utilidade quando a gente toma ela e aplica para nós, porque conhecer a Bíblia cognitivamente falando, academicamente falando, né, conhecer a história, isso não traz nenhum benefício para nós a não ser intelectual. Mas para trazer benefício espiritual, nós temos que conhecer a Bíblia e aplicar as mensagens, os ensinamentos à nossa vida. Bom, nós terminamos ontem a reflexão sobre as 7 igrejas do Apocalipse 2 e 3. Tá? As 7 igrejas que representam o povo de Deus em 7 períodos de tempo, desde Jesus até o final dos tempos. Estamos vivendo num período que compreende a igreja de Laodiceia. Né? Ontem nós falamos sobre a Laodiceia, uma mensagem bonita, né? A esse povo desses últimos dias, o povo da atualidade. E Jesus promete entrar, cear com ele, né? Com você, comigo, na verdade, né? E manter esse relacionamento legal, gostoso, desde que a gente abra o coração para Jesus. Isso está no capítulo 3. No capítulo 4 e 5, tem um cenário muito legal, muito bonito, né? Imagina você aquele cenário de uma coroação real, aquela multidão, aquelas pessoas todas reunidas ali para exaltar, para glorificar o nome de um rei, e esse rei é Jesus, né? É mais ou menos esse cenário que está ali. O tema, o subtítulo no capítulo 4 diz que Deus mostra para João as coisas que hão de acontecer depois dessas quais? Depois do período das igrejas, né? E é importante a gente ter em mente que as profecias, ou o livro do Apocalipse, as profecias não foram dadas em ordem cronológica. Primeiro vai acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso, à medida que o tempo vai passando. Né? Não é assim que acontece. Tá? Mas a gente pode compreender as profecias, a gente pode entender todo o contexto se a gente se debruçar, estudar, se dedicar ao estudo da palavra. No capítulo 5, João fala de um livro que estava selado com 7 selos. E todos estavam ali preocupados, e alguns choravam, né?
Quem que pode abrir esse livro? Porque ele está escrito por dentro e por fora e está selado com 7 selos. E aí uma voz disse: está aqui o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele é digno de abrir os selos. Ele é digno de abrir os selos e abrir o livro, porque ele é o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Esse Cordeiro é Jesus. O que significa esse livro e os 7 selos? É um livro simbolicamente falando, evidente, é um livro simbólico. Representa as profecias, representa o futuro, que o único digno de abrir as portas para a gente conhecer o futuro é Jesus Cristo, não tem outro. Tá? O único digno de descortinar o futuro para o mundo, para a humanidade, para você e para mim, é Jesus. Então ele é o único digno de abrir os selos do livro, né? De abrir os 7 selos. E olha só que legal, né? Ele começa a abrir os selos, né? Começa pelo primeiro selo. E é interessante a gente notar que o estudo dos 7 selos, o período, né, que compreende os 7 selos, tem muito a ver com o período que compreende as 7 igrejas do Apocalipse. Então os períodos dos selos ali, né, que compreende os selos, os períodos abrangidos, eles têm muita relação com os períodos abrangidos pelas igrejas, né? Igreja de Tiatira, de Sardes, de Pérgamo, Filadélfia e assim por diante. Então esses períodos eles coincidem, mas o significado eles se ampliam aí, né? É uma outra visão do cristianismo, da história da igreja, é analisado aí num outro contexto, tá? O importante é você ter em mente o seguinte, que cada selo ele representa um período da igreja e os simbolismos que esses selos também representam. É importante a gente compreender isso. Outra coisa importante que a gente precisa colocar em mente, né, quando estuda o Apocalipse, é o número 7. Tem alguns números na Bíblia que são muito emblemáticos. Por exemplo, o número 3 é um número de plenitude. Assim como tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O número 3, a Trindade representa plenitude, completude. O número 7 representa perfeição. Por isso que você vê 7 selos, 7 igrejas, né? Tem outras referências ao número 7 na Bíblia, porque é o número de perfeição. E quando você lê na Bíblia, como nós vamos chegar ainda, né? O número 666, que é o número da besta, o número do anticristo, você percebe assim, o 666 é uma tentativa de imitar as coisas de Deus. Então ela quase chegou lá, mas é uma imitação. Quase chegou no 777, né? Que é o número da perfeição, o 7, mas parou no 666. Por quê? Porque o diabo, gente, ele tenta imitar tudo aquilo que é sagrado. A gente chama isso de contrafação. Então, se Deus cria uma coisa, ele imita essa coisa, mas de forma distorcida, para parecer verdadeiro, mas no fundo tem um engano por trás disso tudo. Tá? Então é importante também a gente ter isso em mente, né? O número 7 é o número da perfeição. O número 666, no caso aí da besta, né, do anticristo, representa a antítese da perfeição, ou seja, a imitação da perfeição, mas é algo que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a perfeição, tá? Então, tendo isso em mente, nós vamos então para o estudo dos 7 selos, né, do Apocalipse no capítulo 6. Então, só recapitulando, aparece um livro aberto, só Jesus é digno de abrir esse livro. Vamos tomar esse livro como se fosse as profecias que falam do futuro e somente Deus é capaz de revelar o futuro. Não existe cartomante, queromante, cigano, ninguém pode adivinhar o futuro, né? Ninguém pode saber o futuro, a não ser Deus. Deus ele sabe o futuro, ele conhece o futuro como se fosse presente. Por isso, somente ele, Jesus Cristo, é digno de abrir o selo e descortinar e desvendar o futuro àquele que se debruça e estuda o livro do Apocalipse. Quando Jesus começa a sua abertura dos selos, né, existe
uma comoção de alegria, né? Aí no capítulo 6, versículo 1 diz assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. O que significa esse cavalo branco? Não vou revelar hoje não. Se você quer saber, amanhã no Torpedo eu estarei aqui para revelar o significado do cavalo branco. Então eu espero você amanhã aqui. Forte abraço e até lá então. Tchau, tchau.